Tema de hoje: discordar da submissão da esposa é discordar do próprio Deus. Quando uma mulher afirma ser submissa ao seu marido, logo ela é repudiada por aqueles que servem ao Deus da pós-modernidade. Entretanto, vamos seguir a seguinte linha de raciocínio. A Bíblia é a palavra de Deus. Paulo escreve dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Pedro mantém o mesmo padrão de Paulo ao afirmar que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E continua dizendo que a profecia nunca foi produzida por vontade de um homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21. Temos então a confirmação de que a Bíblia não foi montada ou feita porque homens levantaram em uma manhã de quarta-feira, por exemplo, e começaram a escrevê-la. Não foi um plano humano, mas divino. Pois, tendo em mente que a Bíblia é a palavra de Deus, vemos que o próprio Deus é o autor dela, em última instância. O mesmo Paulo que afirmou que as Escrituras é inspirada por Deus, aconselha as mulheres dizendo: mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos como o Senhor. E por quê? Ele continua dizendo: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5:22. Olha que comparação Paulo está fazendo. A esposa é como a igreja e o marido deve ser como Cristo. Portanto, qual a vergonha ou espanto quanto à submissão? A igreja tem prazer em ser submissa a seu noivo, que é Cristo. O noivo não obriga, antes muda de forma magnífica o coração da sua igreja, a fim de que ela haja em harmonia com ele mesmo. Além de Paulo, o mesmo Pedro, que afirmou ser a Bíblia divina e dada por Deus, aconselha as esposas quanto a seu papel dentro do casamento. Ele diz: vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E assim como Paulo, ele exemplifica o porquê é importante que a mulher esteja sujeita ao seu marido. Aí ele diz em 1 Pedro 3,1: para que também, se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Olha só que outro exemplo maravilhoso. Pedro orienta que a esposa seja submissa ao seu marido, não por obrigação, mas para que seu testemunho seja de fato um testemunho cristão. Em momento algum é dito que as mulheres se sujeitem aos seus maridos de forma obrigatória. Antes, as orienta para que isso seja feito a fim de influenciar quem não pratica a palavra de Deus. Afirmar que os tempos são outros é uma tolice. Ainda que passe mais 2000 anos, os princípios do Senhor são perpétuos. Não é a Bíblia que se amolda à cultura pós-moderna, pois ela está muito acima dessa cultura. Não há feminismo capaz de alterar aquilo que foi feito por Deus. Partindo do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus ordena que as mulheres sejam submissas a seus maridos, desobedecer a palavra é desobedecer ao próprio Deus. É claro que se você crê que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, conforme Paulo e Pedro definiram, você não terá problemas quanto à veracidade e à importância disso. Entretanto, se você não liga para o que a Bíblia diz, e nem a tem como palavra verdadeira de Deus, esse texto não tem valor para você. Mas saiba que, tendo valor para você ou não, a submissão continua,
sendo uma ordenança bíblica dada pelo próprio Deus. Seja contra ela e você estará se posicionando contra o próprio Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.